Ora viva, meu caro amigo, minha cara amiga. Eu espero que você esteja bem de saúde a essa altura. Bom, foi-me questionado, alguns foram perguntando nesta nossa plataforma a respeito de um hemograma e nós já apresentamos aqui um tema a respeito de hemograma. O que vamos fazer desta vez agora é tentar decifrar elemento por elemento. Glóbulo vermelho, só por ele, glóbulo branco, só por ele e assim sucessivamente. Mas eu primeiro queria convidar, se meu querido, minha querida, é novo ou nova nesta nossa plataforma ou nesse nosso canal, primeiro se inscreva aqui no nosso canal e depois ativa o sininho também para sempre que nós partilharmos novos vídeos ter acesso. E de seguida dá um like assim que assistir, então dá uma joinha ali e comente também em caso de alguma dúvida, em caso de alguma sugestão, porque nós estamos abertos nisso, tá bom? E hoje nós queremos trazer aqui uma primeira fase, não é, a esta maratona, assim digamos, queremos trazer aqui só de glóbulo vermelho, eritrócito ou hemácia. O que é isso? Bom, eritrócito é um tipo de célula sanguínea, não é? Portanto, ele é responsável por transportar oxigênio do pulmão para os tecidos do corpo e assim como também transportar dióxido de carbono nos tecidos ao pulmão, tá bom? Olhando pelas características desta célula, não é? Ela está em forma de um disco bicôncavo, não é? Tendo um tamanho do seu diâmetro 7 a 8 micras, não é? Em média é 7,5 micras, não é? Sendo esta é uma célula fina ao nível do seu centro, não é? No seu centro é uma célula fina e é espessa nas suas bordas, ok? Como sabem que é um círculo, então no meio ela é fina e nos arredores ela é um pouco grossa, é um pouco espessa, não é? Sendo que o diâmetro é 7,5 micras, mas aquilo que é a espessura de um glóbulo vermelho é de 2 a 3 micras. A membrana deste eritrócito, ela geralmente é composta por bicamada, ou seja, umas duas camadas lipídicas e a outra é proteica. E com um citoesqueleto composto também por proteínas, estamos a falar de espetrina e depois estamos a falar de anquirina, em que essas duas proteínas ajudam a manter aquilo que é a forma e a estrutura da própria célula, tá bom? Olhando naquilo que é a importância, assim como a função de um glóbulo vermelho, de um eritrócito, uma hemácia, temos aqui a destacar que uma hemácia, um glóbulo vermelho, sendo uma célula essencial para o funcionamento do corpo, então existem várias funções, assim como importâncias. Dentre elas, temos o transporte de oxigênio, não é? Em que durante a circulação sanguínea, então o sangue vai carregando oxigênio. Assim como também manutenção do pH, ou seja, se o sangue possuir maior dióxido de carbono, então o seu pH também de certa forma vai alterando. Daí que é preciso que haja remoção desse dióxido de carbono, que certamente vai alterando, não é? Então, ele também vai fazer manutenção do pH, não é? E depois temos também a questão de regulação da temperatura corporal, não é? Onde vai transportar o sangue, neste caso, transporta o sangue, quer dizer, o calor do centro do nosso corpo para a periferia, não é? Depois tem a manutenção da pressão arterial, onde vai ajudar a manter aquilo que é a viscosidade e garantir também que o fluxo seja adequado, não é? Também tem a função imunológica, onde vai remover os certos patógenos, assim como substâncias estranhas, não é? No sangue, produção de energia através de oxigênio, que de certa forma esse será necessário para a produção da chamada ATP, né? Adenosina trifosfato,
não é? Que é isso que nos ajuda a nós a garantirmos que estamos em condições para uma certa atividade, não é? Depois também temos a questão de manutenção da homeostase, não é? Onde vai regular aquilo que é a concentração, assim de substâncias químicas ao nível do nosso sangue, não é? Mantendo também o chamado equilíbrio eletrolítico, não é? Agora, tem aquilo que nós chamamos de ciclo de evolução, ou então, como é que um glóbulo vermelho é produzido, cresce e, enfim, não é? Então, nós temos a fase de produção, onde a medula óssea, não é? A partir da célula tronco hematopoética é que vai produzir o sangue, não é? Na maturação temos aqui a questão de diferenciação, onde estes glóbulos vermelhos produzidos na medula óssea serão diferenciados, originando os chamados eritroblastos, não é? Em que os eritroblastos serão amadurecidos, tornando-se assim como reticulócitos, que são eritrócitos jovens, tá bom? E depois temos a fase de liberação, onde os tais reticulócitos serão liberados, não é, ao nível da corrente sanguínea, onde esses serão tornados maduros. E depois temos a chamada circulação, onde já os tais maduros vão circular por 120 dias em média ao nível do sangue periférico, que depois desse todo o processo vão se tornar velhos e chega a fase de morte, onde essas massas, os glóbulos vermelhos serão fagocitados ou então serão destruídos, não é? Serão removidos através ou por meio do baço, assim como também por meio do fígado, sendo estas destruídas assim como recicladas. Como sabem, que a própria bilirrubina também ela é originada através da reciclagem, da transformação do glóbulo vermelho, tá bom? Então, de forma resumida, nós temos aqui a destacar a chamada eritropoese, que é a questão de formação do eritrócito, temos a maturação, que é a questão de desenvolvimento, não é, para tornar um glóbulo vermelho firme, não é? Depois temos a chamada enuclease, onde o processo de perda de núcleo, geralmente o glóbulo vermelho, quando ele é produzido, não é, possui núcleo. Ao longo da evolução, acaba perdendo o chamado núcleo. Então, já é hemólise, que é a fase de destruição. Depois temos aquilo que é a chamada regulação. Então, na fase, a chamada eritropoetina, não é? Como uma hormona, não é? Geralmente, esta hormona é produzida no rim, que de certa forma ela estimula a produção de eritrócito. E depois temos os chamados fatores, os chamados fatores de crescimento, onde certas substâncias que regulam a proliferação e diferenciação de célula-tronco hematopoética, não é? Então, este é o resumo daquilo que é o ciclo de evolução, certo? E depois temos aquilo que é certas classificações. Geralmente esses glóbulos vermelhos podem aumentar no sangue periférico ou podem diminuir. E aí existem certos fatores. Em casos de aumento, nós temos os fatores físicos, em que aí, se ele estiver aumentado, então o indivíduo pode ter uma cabeça pesada devido à hiperviscosidade, não é? Depois pode ter uma sensação, dor de cabeça até também, não é? Depois temos aqui a questão de vermelhidão da pele, especificamente no rosto, assim como nas mãos. Temos a questão de dor nos dedos, tanto das mãos, assim como dos pés. Temos a questão de fadiga, temos a questão de dizziness, não é? Dizziness, que é uma terminologia, que é um termo usado para problemas de equilíbrio, baixa pressão arterial, desidratação, vertigem, e entre outros também. E temos a questão de efeitos ao nível do sistema cardiovascular. Estamos a falar, geralmente aí haverá aumento da pressão arterial, haverá risco de trombose, haverá risco de infarto do miocárdio, haverá também risco de AVC. E depois temos também aquilo que são os fatores, ou melhor, efeitos do sistema respiratório. Então, temos a questão de dificuldades respiratórias, temos também a questão dor do peito e temos também a questão de efeito do sistema nervoso. Aí, quando o glóbulo vermelho fica aumentado, então o indivíduo geralmente desenvolve ansiedade, assim como a depressão, e não só também. O indivíduo geralmente ele fica preocupado, então dificuldade de concentração.
não é? Daí que estas situações podem ser causadas por uma policitemia vera, podem ser causadas por doenças pulmonares obstrutivas, podem ser causadas também por doenças cardíacas coronárias, não é? E também podemos aqui deixar ficar certas doenças que podem criar esse problema de aumento do glóbulo vermelho ao nível do sangue periférico. Estamos a falar da pelistemia, estamos a falar de doenças pulmonares obstrutivas crônicas, estamos a falar de doenças cardíacas, estamos a falar de cardíacas coronarianas, não é? Estamos a falar de tumor renal, estamos a falar do tumor hepático, estresse também, dor também, e gravidez e certas infecções também podem causar. E depois existe também a questão de diminuição do glóbulo vermelho no sangue periférico. Aqui só estamos a tratar de glóbulo vermelho, certo? Então, aí também precisamos envolver certos elementos, ou então certos fatores, efeitos. Estamos a falar de efeitos físicos, se formos a tratar já da diminuição dos glóbulos vermelhos ao nível do sangue periférico. Aqui nós podemos citar a questão de fadiga, não é? Então, quando os glóbulos vermelhos diminuem, então esse indivíduo pode desenvolver uma fadiga, ou então fraqueza por falta de oxigênio, claro, não é? Pode desenvolver uma pele pálida, pode desenvolver uma respiração curta ou então dificuldades respiratórias, mas também pode desenvolver a chamada dor de cabeça, pode desenvolver o dizziness, como nós mencionamos ali, isso ao nível dos efeitos físicos, ok? Depois temos efeitos do sistema cardiovascular, que é aumento da frequência cardíaca, logicamente. E quando você tem dificuldades de oxigenação, então o seu organismo, a tendência é de ganhar mais oxigênio, o que de certa forma vai gerar uma frequência respiratória no sentido ou de modo a ganhar uma compensação, não é? De gases. Depois temos também aumento da pressão arterial. Aí, logicamente, se a frequência respiratória vai acelerar na tentativa de ganhar um pouco mais oxigênio, como consequência disso também, a pressão vai ter que tentar se alavancar em função à frequência respiratória, não é? Temos também se esse processo for a levar a um certo período, pode desenvolver a chamada insuficiência cardíaca. No sistema nervoso também temos aqui a destacar o chamado também chamado dificuldades de concentração, como nós mencionamos. Geralmente a pessoa fica incomodada, depois tem memória fraca, não demora a esquecer certas coisas, a ansiedade e depressão também, não é? E depois existe a questão também do sistema imunológico, não é? No sistema imunológico, geralmente, o indivíduo pode desenvolver uma imunidade reduzida, criando assim uma susceptibilidade em desenvolver certas infecções, não é? Depois temos a questão aumento de risco de infecções, claro. Depois certas causas, aqui podemos destacar causas de anemia, causas de perda de sangue, um sangramento, uma hemorragia, não é? Podemos também considerar aqui certas doenças crônicas, não é? Se formos a decifrar essas doenças, aqui podemos mencionar o caso de doenças melhor anemia, depois doença renal crônica, doença hepática, câncer, não é? Doenças de autoimune, infecções, assim como também doença de Crohn, depois tuberculose, a própria malária, não é? Então essas são algumas condições, algumas doenças que podem originar, de certa forma, a diminuição dos glóbulos vermelhos no sangue periférico. Então, para dizer que estes são elementos que nós tínhamos aqui a deixar ficar, sobretudo para o glóbulo vermelho, hemácia ou então eritrócitos. Eu quero te convidar, meu caro amigo, para que escuta, assista com mais calma e, havendo dúvida mais uma vez, deixe ficar aqui para que nós também possamos observar e, se calhar, nos próximos momentos mudamos o cenário em função daquilo que é da sua contribuição, em função daquilo que é a sua dúvida. A ser assim, muito obrigado.